SM Agora. Apoio Cultural. Unimed. Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. SIM, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4 Soluções Empresariais. Estúdio São Bento, treinamento funcional. Olá! O nosso telejornal Santa Maria agora vai conversar com a excelência da arte, com a produção artística, com a vida que move a arte ou com a arte que inspira a vida. Você vai acompanhar conosco aqui a entrevista com a artista plástica Marília Chartun. Que prazer tê-la aqui conosco, seja bem-vinda! Prazer é meu, mais uma vez, nesse espaço maravilhoso que tanto prestigia a nossa cultura. Muito bem, bem-vinda. O nosso programa tem o apoio cultural da Unimed, Unimed Car, seu cartão para cuidar da saúde. SIM, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 4 Soluções Empresariais e SB Treinamento Funcional. Olha só, ela está com a exposição no MASM, 40 anos em cena. Foi bastante prestigiada na abertura agora, recentemente, no dia 5 de março, e traz, não é, a sua obra, o seu trabalho, como eu disse, a inspiração da vida, a vida nessa inspiração, porque ela captura ambientes, como ela diz aqui na sua apresentação. 40 anos em cenas de aglomerados urbanos e também inspirações que homenageiam, obras que homenageiam o Festival de Dança de Santa Maria. Eis aí a arte se encontrando com a arte, né? Os movimentos ganhando vida nas suas cores, que são realmente, a gente sempre diz, são fortes, são lindas, né? Combinam um calor humano, uma vivacidade. Vou deixar que você fale, senão eu fico... Nossa, eu estou muito honrada, né, de poder falar dessa exposição, porque ela tem uma importância muito grande para mim. É uma exposição que ela é uma comemoração dos 40 anos de profissão, dedicados à arte, exclusivamente à arte, né? Apesar de ter uma relação dialética com outras atividades, como eu dou curso de pintura, no caso, trabalhos também de gestão pública, que eu executei como secretária de Cultura. Secretária de Cultura na gestão do prefeito César Schirmer, né? César Schirmer, fui do Conselho Municipal de Cultura também. Atualmente atuo no Teatro 13 de Maio como presidente da Associação dos Amigos do Teatro. Pela segunda gestão fui reeleita. Então, a gente está sempre envolvida com a cultura, mas a minha profissão mesmo é ser artista, né? Artista plástica, artista visual, como dizem, trabalhando com poéticas visuais, né? E eu represento aí nessa exposição, nós temos ali cerca de 57 quadros atuais, porque a exposição não é uma retrospectiva, apesar dos 40 anos dedicados à arte. Eu retrato ali cenas de cidades que eu já visitei, então cenas revisitadas e com elementos comuns a todos os locais que a gente visita, como árvores, centros urbanos, como pessoas caminhando. Eu privilegio as pessoas, eu não dou tanta importância para a arquitetura e para movimento de carros, mas eu prefiro trabalhar com a luz, a cor e o movimento de pessoas anônimas, né, que não representam, na verdade, cada um se coloca como quer dentro dessas cidades. E a gente procura relatar, assim, algumas coisas que são comuns nas cidades, como bicicletas, flores, árvores, e são temas que eu faço isso há praticamente, não 40 anos, mas menos, porque quando eu fiz uma pós na Europa, eu andei conhecendo e trabalhando com os artistas de rua de Montmartre.
E na época eu trabalhava na Feira de Ipanema, no Rio, eu expunha meus quadros. Então, quando eu voltei, eu continuei desde 84, né? Porque a exposição mostra 40 anos, porque em 79 eu ganhei o primeiro prêmio. Mas eu sempre pintei, sempre com 12 anos, fazia retratos, mesmo, desenhos de grafite. 16 anos eu comecei a pintar também. Então, depois eu entrei na faculdade de engenharia, depois fiz outro vestibular no Rio para Belas Artes, que era o meu sonho. E aí conseguiu aperfeiçoar aquilo que trazia lá da escola, dos traços, dos rabiscos que ganhavam contornos e garanto muitos elogios, né? Porque a turma adora desenhistas, né? Eu lembro. Sim, na verdade eu passei por várias escolas, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, a escola impressionista, né? Que eu conheci os artistas da escola de Eliseu Visconti, que é a Escola Nacional de Belas Artes da Universidade Federal do Rio. E na Espanha eu fiz uma pós também, conheci aquarelistas, então eu sou hoje considerada assim, melhor, eu acho melhor em aquarela, porque a técnica eu utilizei para as outras técnicas, como acrílicos, óleos. Então eu tenho assim, um interesse grande em mostrar as cenas que elas vieram desde 84, quando eu fiz esse contato com os artistas, e continuei trabalhando no Rio de Janeiro, fazendo cenas urbanas. Claro que no início tinha uma referência geográfica, né, uma referência assim das cidades, mas atualmente eu uso apenas a minha imaginação. Então eu crio as cidades que eu gostaria de ver. Não tem a foto como base, não? Inclusive não tem desenho. As minhas pinturas, elas são diretas. Trabalho com a mancha e depois na mancha eu descubro as formas. Então eu não faço desenho de lápis ou grafite ou carvão, eu faço direto a pintura. Não tem a base, aquela que o pessoal faz a distribuição, né? A composição, né? A perspectiva. A minha perspectiva ela é visual, né? A perspectiva artística, ela não é arquitetônica, mas eu gosto muito dessa perspectiva a perspectiva aérea, né? Com as cores vão ficando frias, se aproximando do céu. Então, dentro do horizonte, eu faço essa perspectiva em primeiro plano, no calor, e depois vai esfriando. Então é um trabalho muito gostoso de fazer, eu sou apaixonada por isso, eu trabalho em telas de grandes formatos, né? Então eu tenho um ateliê que eu dou aulas também de pintura, eu ensino técnicas e eu tenho assim um interesse muito grande em ensinar também, porque eu acho que a gente tem que compartilhar o conhecimento, né? Exatamente. Isso está a essência. Não tem um gesto característico que o pintor faz isso da perspectiva no quadro com o pincel, para medir a proporção, né? Por exemplo, ele estica até o máximo que o lápis, né, alcança, né? E ali ele mede a proporção, cabeça, tronco e membros. Então a perspectiva, a proporção da figura às vezes, ou da paisagem ou do casario, é medido na ponta do lápis, mas com o braço esticado ao máximo. E funciona, é certo? Funciona, isso é uma técnica muito milenar, né? Isso que me trouxe a curiosidade aqui que me... Sim, é do Renascimento. Inclusive, o Renascimento foi a partir do Renascimento é que surgiu a perspectiva, né? Porque antes era tudo parecendo uma parede que as figuras eram todas empilhadas como no pré-Renascimento, né? Os retábulos antigos das igrejas, e não tinha a profundidade. Com o Renascimento veio o desenho, porque veio dos antigos gregos, né, que se chama Renascimento. Então a perspectiva ela veio a partir daí, né, nas pinturas, porque inclusive o Renascimento ele fazia vários tipos de composição. Uma delas é a triangular, que ela é muito monótona, o caso da Mona Lisa, né, um triângulo, a Santa Ceia, o Jesus no centro, e depois com o Barroco veio a modificação dessa composição, já veio a perspectiva lateral, veio as figuras no ponto áureo, né? Qual foi a sua método de escolha para, entre as suas obras, trazer esta para o convite? Essa obra, como ela está aí, ela era um estudo.
Ela era uma pesquisa, no início é um quadro grande, ele tem uma proporção grande, 1,60 m por 1. E a partir dessa foto ele foi alterado, está na exposição com acabamento, aí tanto que aí não tem nem assinatura, mas eu gostei, inclusive o Roberto Gerhardt, que fez o material gráfico, ele escolheu essa imagem porque ela retrata bem assim as aquarelas, retrata as pinturas acrílicas e ela tem uma leveza, uma fluidez que é típica da aquarela, a transparência, né? Então, nessa pintura estão retratadas todas as minhas técnicas. Sabe o que me chamou mais a atenção? É impressionante como as pessoas, elas estão, eu não vou dizer, elas não têm uma definição, eu não sei como é que se diz. Exatamente. Né? Só que a gente percebe vida nelas, percebe como se todo o traço estivesse completado, você está me entendendo? Eu tenho, não tem olhos aqui, mas tem da nítida percepção que as duas pessoas caminham olhando para um ponto em comum ao lado. Exatamente, elas têm um objetivo, né? Elas estão indo para o ponto de fuga, né? Que é o ponto da perspectiva. Legal, viu só. O que também os demais confluem, ou seja, para o diálogo, no encontro, né? Ou mais duas pessoas que vêm de uma maneira também assim. E esse reflexo no solo aqui, né? Também dá uma... Eu uso muito o reflexo da água também nas minhas pinturas, eu faço alguma coisa com guarda-chuvas e os meus edifícios, eles são meros elementos de composição, eles não existem, eles são manchas que aparecem para compor a pintura, né? Para dizer que estão realmente em grandes cidades. Há pouco tempo eu comecei a pintar uma série revendo a paisagem de Nova York, que eu gosto muito daquela verticalidade, né? E as pessoas... E aí em seguida eu fui e voltei continuando a pintar essas cenas e eu fiz algumas séries lembrando Nova York. Eu gosto muito dessa coisa da verticalidade que eleva a imagem e o momento de contemplação, né? Porque dá uma grandiosidade ao espaço. E a figura, ela se torna um elemento importante porque ela determina a composição e determina a proporção da perspectiva, né? A senhora foi secretária do Município da Cultura, como diz, o que pode dizer da experiência que esteve lá? Eu acompanhei o seu trabalho, eu estava na assessoria de imprensa do prefeito César Schirmer, nós sempre procuramos dar visibilidade, sempre me chamou a atenção a sua intensa atividade, né? Uma agenda muito forte e principalmente um estilo de trabalhar aproximando as pessoas, né? Contactando com vários setores, essa foi uma característica muito forte. Assistiu com dor no coração a perda da sede ali onde funcionava a Escola de Artes. Ainda não está perdida, né? Ela vai ser reformada, né? E ao mesmo tempo com muita alegria e um grande destaque, eu já perguntava antes aqui, ela lutou como uma leoa para fazer com que os recursos fossem canalizados para recuperar o MASM, onde estão as suas obras lá agora em exposição. Aquilo foi uma novela. O MASM é um espaço, olha assim, considerado hoje, ele é uma instituição museológica, ainda não é bem um museu, né? Falta ali um museólogo, né? Falta um trabalho assim mais direcionado para acervo, e nós temos agora a ideia de fazer também o grupo do teatro, do MASM, uma sala de recuperação de obras, restauração, mas é um espaço que ele foi revigorado, que ele já foi há um tempo atrás, depois se perdeu, foi feita uma reforma. No governo do César Schirmer, a Yara Druzian voltou também trazendo a reforma e conseguiu inaugurar, mas teve uma época que o piso era madeira, houve um vendaval muito grande em Santa Maria e destelhou. O telhado entrou água em excesso e o piso... A cidade toda ficou arrasada, pontos, tudo. Tanto que a gente teve que cancelar carnaval, aquelas coisas, porque não tinha cabimento fazer carnaval com o nosso museu destelhado. Então a gente usou lonas, tudo. Mas a gente conseguiu trabalhar juntamente com a prefeitura, o prefeito, a interesse da prefeitura em fazer com que aquele espaço fosse revitalizado, colocamos porcelanato, a reforma foi toda feita, inclusive foi entregue pronta em dezembro, e em janeiro o prefeito
Jorge Pozobon inaugurou com a secretária Marta Zanella. E ela deixa bem claro que foi uma obra executada na nossa gestão, mas que faltavam alguns reparos, tudo, e eles terminaram. Isso é importante. Então, o Museu de Arte é um templo. Inclusive, nós fizemos vários simpósios de escultores, né? Uma das esculturas de um grande artista português está à frente do museu, que é o Arlindo Ares. Ele estava em Seul quando eu entrei em contato dele. Nós fizemos colocamos 29 esculturas públicas, feitas com pouquíssimo recurso, para que artistas do mundo todo viessem para Santa Maria fazer as esculturas, que é um projeto muito interessante do Grupo Arte Pública, e a Prefeitura abraçou. E nós também fizemos uma série de eventos novos, por exemplo, a Tertúlia, nós criamos a Tertulinha, a Tertúlia da Poesia, nós entregamos também pronto o decreto da Film Commission, o Plano Municipal de Cultura, o fundo, né, que atualmente vai ser realmente executado, o Fundo Cultura, e o sistema de cultura. Então, foi um trabalho silencioso. Nós entregamos também até a preparação, inclusive foi a mudança, você falou da Casa de Cultura, né, da legislação, dos bombeiros, então teve uma série de alterações, mas vai sair a reforma da Casa de Cultura. Que bom, eu gosto dessas palavras otimistas, assim, afirmativas, vai sair. A cultura precisa de... Isso que eu queria que a senhora falasse assim, sobre essa sua experiência, essa sua paixão, essa sua motivação, o seu entusiasmo de vida da arte. Santa Maria se autodenomina cidade de cultura. Como é que a senhora vê isso, Poli? Bom, aqui a gente tem que ver que nós temos muitos segmentos, né? Sim. Bom, só de manifestações religiosas temos 13 ou 16, não me lembro. Então, todos os segmentos têm que ser contemplados igualmente. Para isso é que nós temos a Lei de Incentivo à Cultura, temos o Funcultura agora, né? E todos têm que ser privilegiados. Você falou do Santa Maria em Dança. Sim. Há 24 edições eu faço a identidade visual desse festival. E ele sempre teve apoio da Prefeitura, sempre. Com um pouco menos recurso, mas é um festival que se mantém, são 26, agora vai para o 26º. E nas 24 edições, então essa exposição mostra essa retrospectiva também na Sala Iberê Camargo, que é uma sala anexa no MASME, onde estão esses quadros. Então, essa maneira de você ver a cultura de uma forma não isolada, por exemplo, no caso, na abertura, eu convidei uma bailarina para fazer uma performance, a Tânia Bomachar tocou piano. Eu acho que, sim, todas as artes, elas têm que estar em consonância, né? Assim, porque uma depende da outra. Você faz uma peça de teatro, ela tem que ter música, ela tem que ter um cenário. Então, por exemplo, o carnaval, ele é a manifestação mais completa, que ali tem música, tem ritmistas, tem figurino, tem cenário, pesquisa, história da arte, tudo isso. Então, é considerado uma das artes mais completas, que é a manifestação do Carnaval de Rua, porque é uma pesquisa muito grande. Nunca tinha olhado por esse lado. Sim, as pessoas pensam, porque vai lá as pessoas que gostam do samba. O samba é a nossa tradição, mas o que o Carnaval faz é reviver tanto que para fazer um carnaval de rua envolve todos os profissionais de todas as áreas. Você vê que é o compositor, é o ritmista, é o instrumentista, violão, cavaquinho, seja lá o que for. Então nós temos ali, olha quantos coreógrafos, quantos bailarinos, figurinistas, né? Pessoas que trabalham com essa manifestação cultural. Muito bom mesmo. Olha só, queria encaminhar para o encerramento trazendo estava tentando lembrar aqui o autor do artigo que eu li, mas ele, dentro desse conceito, esse processo de interdisciplinaridade, ele sempre diz que oficinas como a sua, né? Os cursos trabalha com a parte da aquarela, né? Aquarela, acrílico, óleo, técnica mista, Ele tudo. diz que, olha só, o conceito da interdisciplinar, mais do que revelar o seu lado artístico, seu potencial artístico,
funciona como um excelente elemento da saúde. Terapia ocupacional. É isso aí que eu queria dizer. O artigo dizia de pessoas dessa doença da modernidade agora, que é a ansiedade e a depressão, assim, faça um curso de pintura que você vai ver o que você é capaz de tirar de dentro de você. É isso? Pode ser isso ou não? Inclusive eu tenho assim, olha, o meu grupo de ateliê tem pessoas de todas as profissões, tenho ali arquitetos, advogados, médicos, eu tenho uma turma à noite que são de profissionais liberais que trabalham com outras atividades e procuro uma manifestação, porque muita gente às vezes deixa esse sonho acalentado, assim, né? Então, chegando nessa fase da vida, consegue fazer isso. Mas eu tenho alunas que estão comigo há 26 anos e não largam, porque elas se sentem num ambiente propício, né, para manifestação cultural, e elas aprendem a pintar, elas se tornaram profissionais, vendem os trabalhos e ao mesmo tempo passam momentos assim em que você ocupa as mãos, você não deixa espaço para o alemão, para o alemão principalmente. Isso, entendeu? Eu acho que foi o artigo que eu li, sim, exatamente sobre o Alzheimer, exatamente. Então, assim, às vezes a doença é inevitável, os médicos sabem disso, claro. Mas às vezes atrasa um pouco, porque a pintura, todas as manifestações culturais, aprender um instrumento, tudo, você se torna uma pessoa, você ocupa a sua cabeça com outras coisas, que não seja doença, não que você não precise ir num terapeuta, mas ali você faz uma terapia também. Exatamente. Eu tenho ali alunos que, agora, em vez de eu pagar uma psicoterapia, eu venho para cá. Claro que não tem nada a ver com os psicoterapeutas. Não, mas está juntando exatamente com o objetivo da minha pergunta, que era esse. Estava até mal construída a minha pergunta, porque eu lembrei do artigo e lembrei desse recurso que se encontra, né, e que tem sido considerado pelas pessoas que praticam, que vão extremamente gratificadas consigo mesmas. Assim, né, tem a parte acadêmica, a arte-terapia, né, que isso é um assunto muito sério. Já só. Na parte de saúde. Muito bom. Então, o convite continua, né? O evento de abertura foi no dia 5 de março. Sim. Prestigiado. Muito prestigiado. Agradeço a quem foi, muita gente. Eu vi as fotos no Facebook, muito bom. Parabéns. E continua, como é que é o funcionamento para visitação até o dia 27 de março? Os horários são meio restritos, né? Porque como é um órgão público, é das 8 às 12 e das 13 às 16. Certo. Infelizmente, o nosso museu ainda não funciona aos sábados e domingos, onde poderiam visitar visitantes, turistas, né? Mas nós temos uma associação de amigos do MASME, que eu acho que no futuro vai organizar assim com estagiários ou com próprios funcionários, próprios sócios, né, abrirem esse espaço para visitação aos sábados e domingos. Eu acho que é importante, porque aí poderia ser que não é do órgão público, senão teria que fazer hora extra, né, para os funcionários. Mas a cidade ganha. A cidade ganha uma atração para Isso também nós temos que nos profissionalizar dentro desse conceito de cultura, também isso da atração dos eventos, né? Do turismo. Claro, tudo está interligado, o turismo e a cultura. Perfeito. Professora, artista plástica, mulher de grande sensibilidade e criação, Marília Chartoni, muito obrigado por ter vindo. Agradeço muito o convite. Também. Olha aí. O nosso telejornal Santa Maria Agora tem o apoio cultural da Unimed Car, Sim Sistema Integrado Municipal, 41 Soluções Empresariais e SB Treinamento Funcional. Muito obrigado pela sua companhia. Acompanhe toda a nossa programação na página da TV Santa Maria no Facebook e no canal da TV Santa Maria SM Produtora no YouTube. Inscreva-se. Até o nosso próximo encontro. SM Agora. Apoio cultural Unimed. Unimed Card, seu cartão para cuidar da saúde. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público. 41 Soluções Empresariais.
Estúdio São Bento. Treinamento funcional.